Feche os seus olhos. Dê um suspiro de adoração ao Senhor. Você sabe dar um suspiro de adoração ao Senhor? Um suspiro de amor? Diga para o Senhor: bom dia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, na sua casa, para ouvir um pouco mais do Senhor, para aprender um pouco mais do Senhor, para que os teus mandamentos e as tuas leis entrem um pouco mais no nosso interior, Senhor, e que nós tenhamos a graça de nos parecer um pouco mais com o Senhor. Vem sobre nós nessa manhã, nos capacita, Senhor, nos dá entendimento. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que o que nós formos ouvir, Senhor, nessa manhã não sejam só palavras, não sejam só letras, Senhor, mas que sejam combustível para o nosso espírito, Senhor, para nos transformarmos, Senhor, em cristãos que te agradam, Senhor. Senhor, como nós falamos no domingo, para nos tornar, Senhor, em um tabernáculo agradável ao Senhor. Que o Senhor tenha prazer de estar conosco. Que o Senhor tenha prazer de andar conosco. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar ao Senhor, que nessa manhã o Senhor venha de uma forma especial. Senhor, o Senhor sabe que o assunto que nós vamos falar nessa manhã, embora seja um assunto comum, Senhor, tantas pessoas, Senhor, estão presas nele. E eu quero clamar ao Senhor: vem sobre nós. Senhor, porque se não for o Senhor, nós não conseguimos vencer. Se não for o Senhor, nós não conseguimos agir da forma que o Senhor nos ensina. Então vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos do Senhor. Que o seu Espírito sempre fale ao nosso interior, que o seu Espírito sempre nos corrija, Senhor, quando nós não quisermos lembrar do que diz a sua palavra, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós, Senhor, nesta manhã. Queremos o Senhor aqui, Senhor, precisamos do Senhor aqui. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Espírito do vivo Deus, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Aleluia. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos falar... Nós estamos falando de atitudes espirituais, né? E hoje nós vamos falar de mais uma delas. Hoje nós vamos falar de perdão. Então, perdão é aquilo que nós sabemos desde quando a gente se converte, né, gente? Desde quando a gente se converte, a gente aprende a respeito de perdão. Existem pregações que falam a respeito de perdão, principalmente quando você precisa perdoar, né? Quando você precisa perdoar e você chega na igreja, sempre tem alguém falando de perdão, né? Mas o perdão, ele é muito mais sério do que nós podemos imaginar. O perdão, ele envolve coisas na nossa vida que, se nós não nos atentarmos para ele, nós ficamos presos, nós ficamos amarrados. Então, nessa manhã, a minha intenção é levar isso até você, mas que isso não fique só na sua mente, porque o perdão, ele é uma atitude mental e espiritual. Ele não é só espiritual, ele não é só mental. Então, o meu desejo é que a sua mente compreenda isso e que, pelo poder do Espírito de Deus, essa verdade caia no seu espírito, e daí se torne uma atitude espiritual. Amém, queridos? Porque existem coisas, e o perdão é uma delas, que são muito difíceis para nós. Muito difíceis. Porque quando nós falamos que nós temos que perdoar alguém, isso pode ser de uma coisinha boba, né? De uma atitude que não deveria ser feita exatamente daquela forma,
e pode ser de coisas graves, e pode ser de coisas gravíssimas, e pode ser de coisas que arrebentam com a vida da outra pessoa. Então, o perdão, ele não é uma coisa fácil. E para nós vivermos o perdão, nós temos que estar bem nos caminhos de Jesus. Nós temos que querer estar trilhando esse caminho. E daí nós temos que renunciar a algumas coisas, como sempre. Amém, queridos? Porque a vida cristã é uma vida de renúncia. Quem acha que a vida cristã é oba-oba, não é. Oba-oba é o mundo, né? O mundo é oba-oba. Uma vida cristã é uma vida de renúncia. Então, não é diferente com o perdão. Com o perdão, nós temos que renunciar a algumas coisas. Então, Mateus 6, capítulo 12, é a oração do Pai Nosso, né? Que nós temos um pouco de trauma da Igreja Católica, né? Que usava a oração do Pai Nosso, usava não, eles usam ainda, né? Mas de uma forma repetida, e não estou falando de todos os católicos, né? Porque cada um sabe a vida que tem com Deus, amém, queridos, né? Eu estava na gravação do programa essa semana, e eu não sei e uma moça estava, eu estava lá no camarim, e eles estavam me maquiando, né? E daí um moço que estava lá falou: pastora, se a pastora não sei das quantas, falou o nome, eu não sei, vir você maquiada assim, pronto, você está excomungada, né? Você está, né? Você já pensou? Eu falei para ele: querido, eu sei quanto vale o meu óleo de alabastro. Quem sabe da minha vida espiritual sou eu. Aí acho que eles gostaram da frase e ficaram achando a frase muito espiritual, né? Mas é verdade, né? A vida de intimidade com Deus, da pessoa com Deus, é o Senhor que sabe, né? Então, às vezes a gente pode achar que algum católico fica rezando, né? Rezando, a gente fala repetindo, né? Sem amor nenhum, e nós podemos estar enganados, amém, queridos? Nós podemos estar enganados. Cada um sabe o preço do vale do óleo de alabastro, né? Mas por causa disso, por causa dessas repetições, a oração do Pai Nosso nós estudamos, nós ensinamos, mas não é uma oração que nós fazemos muito. Mas você sabe que é uma oração completa, né? Se você dissecar a oração, se você dividir, bom, se é a oração que Jesus ensinou, você imagina, isso não é maravilhosa, né? Mas eu queria ler aqui na Mateus 6, verso 12, diz assim, Jesus falando, né? E eu vou ler a partir do 9 para você entender. Desculpa, você sabe que a oração do Pai Nosso vai tocar em todas as áreas das nossas vidas, né? Mas, então começa assim a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E olha o que já vem em seguida. Então, é uma das primeiras partes da oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que pecam contra nós. Quantos aqui já pediram perdão para o Senhor? Nossa, né? Né? Então, a oração do Pai Nosso é: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, porque eu perdoei quem fez algo para mim. E a pergunta é: você perdoou? Você perdoou? Porque isso é uma reivindicação diante do Senhor. Senhor,
perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Então eu vou ler novamente para você entender. No 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós perdoamos os nossos devedores? Nós perdoamos? Porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, como que nós vamos lá diante do Senhor, na nossa oração, e falar assim: Senhor, como nós perdoamos os nossos devedores, o Senhor perdoa então os meus pecados? E daí, se nós perdoamos, o Senhor vai falar: claro, claro que eu perdoo. Perdoo. Você tem perdoado os seus devedores, eu perdoo você. Mas e se nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa os meus pecados? E daí o Senhor fala: mas você tem perdoado quem tem te feito mal? Quem você tem para perdoar? Você tem perdoado? E daí você e eu podemos responder: não. E daí, mas então não dá para te perdoar. Será que nós temos esse entendimento, queridos? Será que nós fazemos, nos arrependemos, que já é uma grande coisa, amém, queridos, né? Nos arrependemos. Então a palavra do Senhor diz que aquele que peca, se arrepende, e você sabe a diferença de arrependimento e remorso, né? Remorso, você fica inquieto, né? Ai, meu Deus, de novo eu pisei na bola, de novo eu fiz isso, mas daqui a pouquinho a carne é fraca, ou como eu gosto de dizer, é muito forte, e você está fazendo de novo. Isso não é arrependimento, né? Isso é remorso. Então, como que é? Você peca. Quando eu falo você, eu estou falando de nós, amém, queridos? Estou falando de nós, de mim e de você. Estou falando você só para ficar mais fácil. Não, vou falar gente, vai. Quando a gente peca, se arrepende, já não é mais remorso, tá? Se arrepende. Arrepender é deixar de fazer. Se arrepende, pede perdão. Não adianta arrepender e não pedir perdão, amém, queridos? Tem que verbalizar o negócio, tem que falar, tem que pedir perdão. E aproveitando, eu estava aconselhando uma moça ontem, 00:30, pastor, né? Ela nem é da nossa igreja. Eu estava falando com ela ontem, e ela fala: ai, sabe, Silvia, eu erro com meu filho e tal, e tal, e tal. Depois eu peço tanto perdão para Deus. Eu falei para ele: você pede? Às vezes, queridos, às vezes nós somos muito orgulhosos, sabia? Nós erramos, sabemos que erramos, vamos lá, até pedimos perdão para Deus, né? Você é um pouco espertinho, você não vai ficar com o seu filme queimado com Deus, né? A gente vai lá, pede perdão para Deus, mas passa do lado de quem a gente tinha que pedir perdão, e às vezes não olha nem para a cara, ou dá aquela risadinha amarela, tipo, sabe? A palavra do Senhor diz, na passagem do filho pródigo, que o filho, quando se arrependeu, aquele filho que pegou a herança e foi embora e gastou tudo de forma leviana no mundo, e estava comendo as bolotas dos porcos, quando ele voltou, ele falou para o pai: pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. O povo de Israel, quando pecava, eles diziam: nós pecamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Queridos, os nossos relacionamentos é que vão mostrar a situação das nossas vidas. Você sabe aquele... Ai, vou fazer de tudo para não sair, tá? Vou me esforçar. Sabe aquela... É uma forma de pregação, né? Que fala que a cruz de Cristo representa a cruz que está na vertical, né? Vertical, você sabe que é assim. A cruz que está na vertical é aquela barra, né? Aquele pedaço de madeira, que é a parte vertical da cruz,
é a parte que mostra o homem e Deus, né? Vertical. Vocês estão me entendendo? Né? Você, homem, para Deus, vertical. E aquela barra na horizontal é você, homem, com os outros homens. Você entende? Às vezes nós queremos fazer essa parte aqui bonitinha, mas a parte horizontal com os irmãos nós não queremos. É por isso que quando, né, eu não vou entrar nisso, eu só vou tocar no assunto. É por isso que quando se fala de casamento, quando a Bíblia usa o casamento para representar o Senhor, a igreja e tal, é muito sério, queridos, porque está falando dessa dimensão de nós com os homens, de nós com o nosso cônjuge, aquele que está mais próximo de nós. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem está mais próximo de você? Seu cônjuge, viu? A Bíblia diz, aliás, que é um só com você. Você sabe que os judeus dizem... Eu assisti uma reportagem sobre o casamento judeu que eu fiquei babando. Não vai dar para falar tudo, mas fala as funções que eles entendem como as funções do homem e as funções que a mulher entende como as funções da mulher. E daí eu achei lindo, porque, entre outras coisas, eu só vou falar isso, a mulher disse assim, enquanto o meu marido trabalha, e se aplica nas coisas espirituais, porque lá as mulheres, né, não ficam, né, lidando com as coisas espirituais, enquanto meu marido trabalha e lida com as coisas espirituais, eu dou o tom espiritual para a minha casa. Ai, queridos, eu achei fabuloso, porque a Bíblia diz isso. Ela disse isso porque a Bíblia diz que quem dá o tom espiritual para a casa é a mulher. Como está o tom da sua casa, mulher? Está um tom suave ou está uma gritaria sem fim? E diz que o homem, e o judeu disse assim, nós entendemos, olha, queridos, olha que coisa maravilhosa, nós entendemos que um homem, ele só consegue crescer espiritualmente quando ele se casa. Enquanto ele estiver solteiro, ele tem um nível de crescimento espiritual. Quando ele se casa, ele pode alcançar outros níveis espirituais. Por quê, queridos? Por causa do relacionamento. Ele vai ter que se relacionar. E vida de marido e mulher é fácil, gente? Não é. Não é. Pode ser uma bênção. Para mim, pelo menos, eu acho muito melhor estar casada do que estar solteira. Tá tudo bem, mas falar que você deita na cama de rosas e acorda na cama de rosas não é verdade. Não é mesmo, seu Ismael? Existem os problemas, sim. E esses problemas vão moldando o nosso caráter. Os problemas moldam o nosso caráter ou acabam com o casamento, né? Mas então, o que eu, né, voltando para cá, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós pedimos perdão, não adianta pedir só para Deus. A gente tem que pedir para Deus e para quem a gente magoou. Mas nós estávamos do outro lado, né? Quando nós precisamos perdoar, quando alguém nos perdoou, quando alguém nos fez mal. Então, nós temos perdoado? Porque o que acontece conosco se nós errarmos, pedimos perdão, nos arrependermos, né? A palavra do Senhor diz que se nós pecarmos, para nós nos arrependermos, pedirmos perdão para sermos perdoados. Amém? É isso que a palavra diz. Ele diz que se nós deixarmos, né, quer dizer, se realmente nós nos arrependemos, se realmente nós não vivemos mais aquilo, Ele vai nos perdoar. Ok, garantia. Mas reticências, isso só acontece se nós perdoarmos também. Então eu queria que você fosse para Mateus 18, aí na frente.
Mateus 18. Mateus 18 vai estar falando assim de vários ensinamentos, né, de Jesus, né? Teve o Sermão do Monte, várias coisas. Então o Senhor está ensinando, né? Nos ensinando como ser crentes, ensinando como ser parecido e parecida com Ele. O Senhor vem nos ensinando. Então, em Mateus 18, verso 21, que nós não vamos falar do texto anterior, do 21 e do 22, porque senão a gente não dá conta e eu não consigo falar o que a gente precisa. Mas depois você lê lá. Mas está falando de perdão, então olha só. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro era demais, né, gente? Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você sabe que para os judeus era 3 vezes que se perdoava. E eu falo que Pedro é demais, porque você vê como que ele estava falando com Jesus. Ele já sabia que Jesus era acima da média. Então, quando ele foi perguntar, ele não perguntou se era 3, ele já perguntou 7, ele já colocou lá para cima, né? Ele já colocou lá para... Senhor, tem que perdoar quanto? 7? E o Senhor falou para ele, não. 70 vezes 7. Aí tem uma discussão teológica em cima disso, que alguns falam que é 70 e 7, e uns falam 70 vezes 7. Queridos, mas isso não importa, porque o que importa é que o que o Senhor quer falar com isso. E o Senhor quer falar com isso, você tem que perdoar sempre. Você tem que se perdoar sempre. Se você quiser o perdão sempre. Em outras palavras, é isso. Alguém aqui já pecou mais de 3 vezes? Você já pensou se a nossa cota tivesse acabado nisso? Já pensou? Pense. Hein, Mateus? Já pensou? Se a cota tivesse acabado no 3? Você já pensou, queridos? Você já pensou se tivesse acabado no 7? Ou se tivesse acabado no 70? Ou se tivesse acabado no 70 vezes 7, você já imaginou? O que seria de nós? Então o Senhor está querendo dizer que nós, queridos, nós temos que nos conscientizar que nós precisamos perdoar. Isso é uma atitude espiritual. Atitude de um homem espiritual e de uma mulher espiritual. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém está dizendo que é. Eu não estou dizendo que é. Mas nós precisamos. Então, continuando aqui, Mateus 18, verso 23. Mateus 18, 23, vai dizer assim. Tem vários títulos, né? Quer dizer a mesma coisa, mas na minha Bíblia está assim. A parábola do credor incompassivo. Quem tem um título diferente? A parábola do servo que não perdoou. Quem mais, gente? Pedrinho. É? A mesma? Rosinha. É igual? Oxe. Então, Mateus 18, 23 diz assim, que é um das porções mais poderosas falando a respeito de perdão na Bíblia, né? Diz assim:
Por isso, queridos, e preste atenção no início. Preste atenção no início. Você sabe que aqui na Bíblia, na nossa, né, na Rose não está, e é por causa disso. Aqui na Bíblia tem um subtítulo. Mas você sabe que a Bíblia não foi escrita com subtítulos, né? Não foi escrita, ela é uma carta, ela foi sendo escrita. Só que daí, para facilitar o estudo e facilitar o entendimento, então foram colocando os títulos. Mas desse 21 para o 23 que nós vamos ler agora, é tudo uma sequência. O Senhor está falando da mesma coisa. Então, Pedro perguntou quantas vezes que tinha que perdoar. Jesus perguntou se era 7, Jesus falou que não, que era 490, né? 7 vezes 7, 490. E daí aí o Senhor continua no verso 23, mas olha de que jeito que ele continua. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os servos. Nós vamos ter que ajustar conta com o nosso Deus, queridos? Nós vamos. Todo mundo sabe, né? Você sabe, né? Jovem, você sabe que você vai acertar conta com o Senhor, né? Nós vamos. Nós que somos mais velhos, né? Mais velho em idade e mais velho na fé, mesmo o tempo sendo inimigo da paixão, você sabe que nós vamos acertar as contas, né? Não adianta a gente que é mais velho falar, ai, faz tanto tempo, esqueci. O Senhor não esquece. Então diz assim, por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Queridos, eu dei uma estudadinha nisso, falou que 10.000 talentos seria bilhões. Falou que é uma quantia meio que impagável, assim, era uma dívida muito alta mesmo. Era uma dívida astronômica, como a gente gosta de dizer, né? Então veio um servo que devia 10.000 talentos. 25. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinham, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, isso é uma chave, amém, queridos? Uma chave quer dizer que abre muitas coisas, tá? Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos ler até aqui por enquanto. Então, queridos, o que é perdão? Perdão é você abrir mão do seu direito. Às vezes a gente vai falar de perdão para alguém e a pessoa fala assim, mas você não sabe o que ele fez, mas você não sabe o que ela fez. Queridos, perdão é para quem precisa de perdão. Você entende? Então, por exemplo, a Thaís não me fez nada. Ai, você tem que perdoar a Thaís. Ah, eu perdoo a Thaís, mas nem me fez nada. A gente tem que perdoar quem alguém de fato fez alguma coisa para nós. E é por isso que não é fácil. Amém, queridos? É por isso que não é fácil. Porque quando a gente tem que perdoar alguém que realmente fez alguma coisa para nós, é daí que o bicho pega. Por inúmeros motivos que a gente vai falar. Porque nós estamos abrindo mão de um direito nosso. Não, o meu direito, vamos supor que a Thaís me fez alguma coisa. Não, vou pegar a Rose, que é mais velha, né? E daí é de igual para igual, né? É de igual, né, Rosinha? Quantos anos você tem? A Rosinha. A Rosinha faz alguma coisa para mim. Ela realmente faz alguma coisa para mim. Ela realmente fez algo que me machucou. Ela realmente fez algo que me prejudicou. Talvez tenha trazido consequências sérias para a minha vida. Mesmo. E daí eu olho para a Rose
numa atitude de perdão e fala: você não me fez nada. Você não me deve mais, porque você sabe que quando alguém faz algo para você, ele está devendo para você. E a gente vai falar sobre isso. Ele fica com uma dívida. A pessoa que te fez mal, ela fica com uma dívida contra você. Ela fica com uma dívida no mundo do espírito. Ela está em dívida. E quando você perdoa, você diz: você não me deve mais nada. Não, mas eu quero me pagar. Olha, você não me deve mais nada. Nossa, mas era 10 mil talentos. Imagina o que eu poderia fazer com 10 mil talentos. Mas eu vou ficar com o prejuízo. Sabe por que o perdão é tão difícil de ser liberado? Eu vou dar uma ilustração que os homens vão entender. Os homens vão falar: nossa, como a aula da pastora hoje estava clara. Eu entendi tão bem. Então você sai na rua, você está na sua faixa e o cara atrás de você... Ó, já começou a mexer com vocês, né, queridos? E vocês lá dirigindo o carro de vocês e o cara lá acelerando e tal. E você lá na faixa, você quer dar uma de bom crente e tal, mas ele começa a embicar o carro para coisar, daí você dá uma fechadinha, que você vai dar uma fechadinha, você não vai aguentar, né? Aí você vai dar uma, assim, você vai estreitar o caminho para ele não conseguir passar e tal, e não sei o quê, daí ele dá uma arrancada, passa na frente, aí ele quer te fechar, e quando ele quer te fechar, ele bate com a ponta do carro dele no seu carro. E você estava na sua, irmão. E daí ele desce do carro: pô, me desculpa, eu estava meio nervoso. Aí você fala para ele: mas eu vi que você estava meio nervoso, mas agora quem está nervoso sou eu. E começa aquela discussão, e a mulher do lado já começa a chorar, porque se eu estiver do lado, eu já começo a chorar. A mulher do lado já começa a chorar, né? Já fica desesperada. Aí você, Serjão, o cara fala: não, desculpa, eu sei que eu exagerei, eu realmente pisei na bola, me desculpa, pode me dar o telefone do seu funileiro e fazer lá o orçamento que eu vou pagar. E o Serjão vai falar assim: não precisa pagar, você não me deve nada. É fácil, queridos? É fácil, Serjão? Mais ou menos, que o Serjão é bem bravinho no trânsito, viu? É. Queridos, é isso que é perdão. A pessoa aprontou, às vezes a pessoa foi avisada, ela te causa um dano, e muitas vezes quem vai ficar com o prejuízo é você, por causa da vida da outra pessoa, por causa da inconsequência da outra pessoa, por causa da maldade da outra pessoa. É fácil? Não é fácil. Mas o que Jesus disse? Perdoe 70 vezes 7. Porque o que diz a oração do Pai Nosso? Como que nós vamos chegar? Senhor, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos. Nós perdoamos? Porque nós também tínhamos uma dívida com Jesus, amém, queridos? Toda vez que nós pecamos, nós escrevemos uma cédula de dívida. Bom, os jovens nem sabem o que é, né? Mas quem é do tempo da promissória aqui? Ô, seu Ismael, o senhor não ergueu a mão, seu Ismael, o senhor é do tempo da promissória, sim. Que isso, seu Ismael? Você lembra da promissória? Não tinha cheque, não tinha cartão. Eu devia alguma coisa para o seu Ismael, eu escrevi uma promissória, era uma confissão de dívida. Eu devia aquilo, não era assim, seu Ismael? Hã? Muitas vezes, era assim que funcionava. Então, quando alguém peca contra nós, existe uma promissória. Quando nós pecamos contra alguém, existe uma promissória. E agora, só para você ficar apaixonado pelo Senhor logo cedo, sabe o que a palavra diz?
que a cédula de dívida que havia contra nós foi rasgada. Ah, queridos, que lindo, né? Quantas coisas que você fez antes de se converter. Tinha uma promissória lá contra você, que você tinha que pagar. Porque antigamente não era essa baderna que é hoje não, viu? As pessoas tinham que pagar as coisas. E havia uma cédula contra nós, uma cédula de dívida. Mas você sabe o que Jesus fez, né? Wesley estava assim, parado. Gente, tinha promissória que não acabava mais. Um monte de cédula de promissória. Aí Jesus entrou bem na frente do Wesley, pegou tudo aquilo e foi rasgando, ó, uma por uma. Uma por uma. E Satanás enlouquecido, porque como? Como? E ele falou, agora ele não deve mais nada. Bom, aí continuando, né? Então, aí, bom, já disse, né, que é abrir mão do seu direito, é um indulto, né, uma extinção de pena, né? A pessoa tinha que fazer aquilo, mas ela está livre, ela não precisa fazer mais. Pode ir embora, pode ir embora. Ah, eu vou ser preso. Não, pode ir embora, você está livre, pode ir embora. Esse é o perdão. Então, deixa eu ver meu horário. Então, diz assim no verso 28. Então, você, né, eu saí um pouquinho, mas você lembrou. Aquele homem devia muito, foi diante do rei. O rei falou, mas o que você deve é muito. Você vai ser vendido, você não tem como pagar, não. Vai ser vendido você, sua mulher, teus filhos e tudo o que você tem, para eu ficar com menos prejuízo. E aquele homem se prostrou diante daquele rei e falou, por favor, Senhor, seja misericordioso comigo, que eu vou pagar. Mas acho que o rei olhou e falou, ele não tem como pagar. Bilhões, ele não tem como pagar. Se ele tivesse alguma forma de pagar, ele vinha pelo menos com tanto, né? Ele não tem como pagar. Aí a palavra diz que o Senhor olhou para ele, sentiu muita misericórdia, muita compaixão, e falou, eu vou ficar com prejuízo. Eu vou ficar com esse prejuízo de bilhões. Aí ele falou, pode ir, você está livre, você não me deve mais nada. Pode pegar a promissória dele e rasgar, e ele não me deve mais nada. E daí no verso 28 diz assim, saindo porém aquele servo, né? Gente, ele tinha que ter saído pulando, né? A dívida dele de bilhões tinha sido perdoada, ele não ia ser vendido como escravo, ele era ainda dono de tudo que ele pertencia. Você imaginou como ele saiu livre, saber que ele não tinha mais uma dívida de bilhões? Ele saiu na ostentação, né, Mateus? Nossa, ele saiu, mas no verso 28 diz assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, quer dizer, o conservo dele, né? Também era servo daquele senhor, trabalhava com ele, né? É como cooperador, você entende, cooperador? Eu coopero para o Senhor, a Thaís coopera, então, né, nós somos cooperadores, né? Então, com os servos ajuda a servir, né? Ele também era servo. Só que este servo devia não para o rei, para o servo. Então, no verso 29. Então, o seu companheiro, 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Querido, 100 denários é mais ou menos 10 mil reais. Ele devia para o rei bilhões. Este devia 10 mil reais. Então, ele diz que devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, aquele homem que teve uma dívida liberada de bilhões, uma dívida muito alta, tinha acabado de sair, encontrou um conservo que devia para ele. Aí a Bíblia diz que ele agarrou o conservo pelo pescoço e sacudiu e falou, vai me pagar tudo. Me paga o que você me der, você vai me pagar. Aí continuando. Ele, porém, 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés,
rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele falou a mesma coisa que ele tinha dito para o rei, né? Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a sua dívida. 31. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Ficou caro, hein, a falta de perdão dele? Ele devia milhões, o rei liberou, o amigo dele devia 10.000, ele não quis liberar, os outros amigos ficaram indignados e falaram: a gente vai contar tudo para o rei. Meu, o cara recebeu bilhões de perdão de dívida e não foi capaz de perdoar o nosso colega, que era só 10.000. O valor que ele foi perdoado era um valor tão enorme, tão gigantesco. O que é o valor que ele foi perdoado perto do valor do cara que devia para ele? E ele não teve um pingo de misericórdia. Ele agarrou no pescoço, colocou a pessoa o amigo na prisão e falou: você vai sair daí só quando você me pagar. Os companheiros: não, vamos falar isso para o rei, porque esse cara é muito sem vergonha. Vocês acham que o cara é sem vergonha, queridos? Vocês acham que o cara é mau? Aí o verso 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu, igualmente, compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Agora o 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoares, cada um a seus irmãos, as suas ofensas. A gente podia ter faltado nessa aula, né, gente? Difícil, né, queridos? Mas você entendeu? Você entendeu? Se nós, que havia uma cédula de dívida contra nós, queridos, nós éramos para ir para o inferno. Aquela morte de cruz era para nós, porque os malditos éramos nós. Então o Senhor nos perdoa essa dívida, rasga a cédula de dívida, nos deixa limpos, nós não devemos mais nada, não devemos mais nada para ninguém, não devemos mais nada para Satanás, nós não devemos mais nada. Mas daí o nosso irmão faz alguma coisa contra nós, e a gente não perdoa, a gente não perdoa, a gente não perdoa, a gente não perdoa. Sabe o que a palavra diz? Que quando nós não perdoamos aquele que nós temos que perdoar, nós somos entregados aos verdugos. Sabe o que era verdugo? Verdugo não era um policial, era um carrasco. Não era um policial: vem cá, Thaís, eu vou pegar a Thaís, vou prender a Thaís. Ah, rei, é para prender a Thaís? Ah, tá bom, vai lá, prende a Thaís. Fica aí, tá, Thaís, eu vou trazer só pão e água para você. Enquanto você não pagar a dívida, eu vou trazer pão e água. Não. Os verdugos torturavam as vítimas. Os verdugos machucavam eu falei dívidas? As vidas. Machucavam as vidas. Queridos, eu vou me adiantar aqui para você entender. Lembra que eu falei que perdoar é uma atitude mental e espiritual?
Nós precisamos entender isso, por isso que eu estou falando isso com tantos detalhes para você. Nós precisamos entender que nós precisamos perdoar, nós precisamos entender, porque senão nós ficamos presos, como diz esse texto, e os verdugos vêm nos maltratar. Alguém quer falar quem é o verdugo? Fale aí, eu quero que você me fale. Quem são? Os demônios. Quando nós não perdoamos, porque nós fomos perdoados, quando nós somos servos maus, é isso que a Bíblia está dizendo, e nós não perdoamos as dívidas dos outros, então nós somos encarcerados e os verdugos vêm nos açoitar. Gente, ai pastora, você está doida? Você vai falar isso domingo de manhã? Queridos, verso 35, assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. O Senhor está falando isso para nós, o Senhor. Aí para você não se sentir o último da espécie, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos tentar. Amém, queridos? Nós precisamos tentar. Nós precisamos saber que é assim que é o certo. Não, eu tenho que perdoar. Então eu vou para a parte prática, senão não vai dar tempo, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso tirar por causa do horário. Tá. Então, quando é que fazem alguma coisa para nós, né? O que causa essa ferida em nós? O que causa essa lesão em nós? Dor, qualquer tipo de dor. Seja emocional, seja sentimental. Sentimental, você sabe, né? Assim, bom, deixa para lá. Seja emocional, sentimental, seja na sua vida financeira, alguém que te pediu alguma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu estou cuidando dela, ela não é aqui, estou ajudando a cuidar, na verdade, né, que tem mais pessoas que cuidam dela. Ela não é daqui, ela disse que ela foi lesada por um parente dela. Ela tinha lojas, essa é a história que ela me contou, né, queridos? Estou falando da história que ela me contou, não sei exatamente como procedeu, mas é o que ela me contou. Ela tinha lojas, ela tinha uma vida financeira muito bem estabilizada e etc e tal, e o irmão dela trabalhava com ela. E o irmão dela fez um negócio lá, que ela perdeu tudo. E agora, assim, às vezes ela precisa de algumas situações, ela falou que já pediu, teve até dificuldade para comer. Difícil. Mas a cédula de dívida que havia contra nós era maior. Então, a dor, né? E às vezes, queridos, a pessoa fala, né? Mas, gente, foi fulano que fez para mim. Ele que está tão próximo de mim, que é tão meu amigo. Querido, se eu pegar uma pedra aqui e mirar lá no Gu, lá atrás, eu posso acertar? Posso, né, Gu? Não acho que eu ia acertar, mas posso. Nem ouvi o nome direito, eu ouço. Imagina acertar a pedra. Posso acertar? Posso acertar. Vai chegar com muita força? Não, porque eu não tenho nem força no braço. Não vai chegar. Mas se eu pegar uma pedra e jogar na Thaís, eu tenho mais chances de acertar. Amém? E com mais força, porque ela está perto de mim. Queridos, pedrada é isso mesmo. Pedrada a gente vai receber doída de quem está perto da gente, não de quem está longe. Você entende? Então não é justificativa, ai, porque está perto, ai, porque era meu irmão, porque é meu namorado, porque é meu amigo, porque não sei o quê, porque está na igreja, porque é crente, porque não sei o quê. Queridos, a pedrada, quanto mais perto, mais dói. E para acertar tem que estar perto mesmo. Decepção, às vezes você tem uma expectativa em relação à pessoa, às vezes você não pensa aquilo da pessoa, você não pensa, não é possível. Não é possível que a Manu fez isso comigo. Não é possível. A Manu, gente, não é possível. Mas eu nunca faria isso com a Manu. E você sabe que a decepção é assim, né? Às vezes, muitas vezes o que você nem passa pela sua cabeça fazer, alguém faz com você. Aí você fala, gente, mas eu nunca faria isso. Né? Então, decepção, tem pessoa que não faz questão de ser perdoada.
Isso irrita, né, queridos? A pessoa te faz mal, ela te prejudica, você fica esperando a pessoa te pedir perdão e ela, ó, tá nem aí. Ó, dá de ombro, né, que nem falam. Tá nem aí. Aí você fala, escuta, ela não viu o que ela fez? Ela não está enxergando. Como que eu vou perdoar se ela não quer nem perdão? Eu vou perdoar? Ela não quer perdão? A gente não gosta de falar isso? Não, se a pessoa pedisse perdão, mas nem pedir perdão, ela pediu, né? Quando nós temos sede de justiça, né? Não, a gente quer ver... Não, eu quero ver a pessoa passar por isso. Não, eu quero ver. Não, eu quero... Não, tá certo. Isso não é justo. Isso que aconteceu não é justo. Não, eu quero justiça. Já falei para vocês, né? Tinha uma situação da minha mãe na igreja, que tinha uma pessoa muito próxima dela, assim, estava com a pedra assim, dá para fazer com a pedra assim, ó, na cabeça. De tão perto que estava. E daí, essa pessoa começou a caluniar minha mãe dentro da igreja. E minha mãe ficou arrasada. E ela falou, eu não vou mais na igreja, porque eu... Tadinha. Porque eu entro na igreja e todo mundo fica olhando para mim, porque não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, mãe, a senhora vai na igreja. É verdade que a pessoa falou da senhora? Não é? Então a senhora vai. Mas Silvia, as pessoas não sabem. Eu falei, não importa que as pessoas não saibam. O Senhor sabe. A senhora vai, mãe, a senhora vai. E daí ela foi, queridos. Olha... Ela foi do jeito que eu estava falando na célula nessa semana, né? Que tem coisa quando o Senhor manda fazer que eu não quero, eu sento e choro que nem criança. Não contei, Evandro? Eu choro, gente. Eu não quero fazer, porque eu sei que eu tenho que fazer. E eu fico chorando. Depois eu faço, né? E daí minha mãe foi assim. Queridos, era justo? Não era. E daí a pessoa que fez todo aquele balaio, sabe? Lá, e a minha mãe assim, sabe quando a pessoa já entra de cabeça baixa, né? E tal. Queridos, passaram alguns anos. Anos. A gente quer esperar anos para a justiça ser cumprida? A gente não quer. Anos. Mas deu um reboliço naquele lugar. E nada que envolvesse a minha mãe, nada. Outros assuntos. Que daí todo mundo viu a situação como realmente ela era. E depois, dona Luísa. Então, às vezes, a nossa sede de justiça não nos permite perdoar, porque a gente está vendo o negócio errado, a gente quer justiça. Você não sente que você merece aquilo. Gente, mas eu fiz isso por essa pessoa. Mas eu tratei essa pessoa assim. Eu não mereço isso, eu não mereço. E autocomiseração, né? Tem pessoas que elas se acham coitadinha de qualquer jeito. Isso, queridos, isso é uma coisa séria. Isso é o espírito, na verdade, né? Autocomiseração. A pessoa, ela se sente, sabe, assim, tudo é contra ela, todo mundo tem inveja dela, todo mundo fala dela, tudo que falam é contra ela, tudo que... Sabe, parece que ela é o centro do universo, né? Assim, o mundo inteiro gira em torno do umbigo dela. Então, tem pessoas, né, que são assim. Então, eu falei essas coisas para você entender, para você compreender, né? Como funciona quando nós somos machucados. E aí, como conseguir liberar o perdão? Então, eu queria... que você anotasse aí, porque a gente não vai conseguir ler todos por causa do horário, mas se você tem anotação, anote. Efésios 4, do 26 ao 27. Primeira Coríntios 13, 4 e 5. Mateus 18, verso 34. E Atos 7, 1 e 2. Então, como conseguir perdoar, queridos? Busque em amor, busque no Senhor. Quando a gente ama, quando a gente tem o amor de Deus, a gente tem mais facilidade para perdoar.
Sabe que aconteceram algumas vezes na igreja, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram algumas vezes. Às vezes a pessoa fazia alguma coisa para mim, pastor Marinho, nós não merecíamos. Nós já tínhamos abençoado a pessoa, nós não merecíamos. E daí a pessoa fez alguma coisa para nós. E daí, depois de um tempo, a gente vê que começou um fervo na vida daquela pessoa, um problema e tal. E daí eu e o Marinho olhando, falando, é por causa disso, né? E não sei o quê. E a pessoa nem aí com a Light, viu? A pessoa não estava nem aí. Mas eu e ele sabia que era por causa daquilo. Sabia que é porque a pessoa estava presa. Nós entendíamos. Então, muitas vezes nós chamamos alguém que representava a pessoa e nós orávamos juntos para liberar a dívida daquela pessoa contra nós. Amor, queridos. Amor. Sentimento de amor. Então, por quê? Porque nós, né? A gente ficou com compaixão, né? Eu sei que a pessoa me fez mal, mas eu estou querendo ver a pessoa se arrebentar inteira? Eu não quero. Mas quando é que você não quer? Quando você tem amor. Se você não tem amor, você quer mais é que ela se arrebente, né? A verdade é essa. Tinha um casal que era da outra igreja onde nós congregávamos, e nós vendemos, como que foi? Nós vendemos um carro para eles, uma história lá, queridos, o desgranhento do carro não quebrava na nossa mão, mas na mão desse casal. E quebrava, e aí a gente mandando arrumar um prejuízo, e quebrava, só que mesmo a gente mandando arrumar, o casal ficou com muita raiva da gente. E um dia eles esculhambaram com a gente, esculhambaram, eu fiquei muito magoada, porque eu gostava muito da moça, né? Eu fiquei muito magoada. Mas tudo bem, né? Aí resolveu, né? Aquele carro do inferno, resolveu o que tinha que resolver. Eu estou aproveitando aqui que eu não estou vendo o pastor Daniel chegar ainda, então estou roubando alguns minutinhos, tá, gente? Aí aí passou, acho que a gente ficou uns 3 anos sem se ver. Uns 3 anos. Aí um dia eles entraram, acho que não era esse templo, era outro templo. Eles entraram na igreja, a gente até assustou, né? Mas cumprimentamos, normal, né? Eu não sentia raiva, também não tinha, como fala? Assim, eu já tinha liberado perdão mesmo, mas já também não morria de amor, né, queridos? Também não estava cheia de amor para dar, né? Cumprimentei e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles sentaram conosco, eles falaram assim, e eu estou falando isso de nós, porque é minha experiência. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de vocês, tá? Não estou falando porque nós somos pastores, ok? Me entenda. Estou falando que é uma experiência nossa. E daí nós sentamos e eles falaram assim, nós viemos pedir perdão, porque desde aquela época que nós fizemos tudo que nós fizemos, a nossa vida não vai para frente. E daí nós oramos e declaramos no mundo do Espírito que estavam livres. Queridos, quando nós não perdoamos, quando nós fazemos algo, e tem um texto em Salmos que diz isso, quando nós prejudicamos as pessoas, nós ficamos presos nessa maldade. E quando nós não perdoamos, nós também ficamos presos. Então, uma pessoa que faz mal para você e você não perdoa, está fazendo mal 2 vezes. Você entende? Fez mal lá naquela situação, e está fazendo agora de novo, porque você não perdoa e você está preso, entregue aos verdugos. Está repreendido em nome de Jesus, ficar entregue aos verdugos, queridos. Né? Então, pastor Daniel apontando, eu vou finalizando, né? Então, buscar em amor, liberar no mundo do Espírito, é como se fosse uma bexiga. Você fala assim, Senhor, eu não quero perdoar. Eu sei, queridos, que às vezes a gente não quer, mas nós precisamos. Senhor, o Senhor sabe que o desejo do meu coração não é esse, mas eu perdoo esta pessoa. Vai liberando no mundo do Espírito, porque a parte que nós conseguimos fazer, nós fazemos. A parte que nós não conseguimos, o Senhor faz por nós. Amém, queridos? Queria que você ficasse, pode falar.
Diz também, que eu, infelizmente, eu não consigo falar tudo, né? A pessoa não se perdoa, né? Você viu o que o Sérgio falou? Que tem pessoas que fazem coisas e que ela não se perdoa. Eu era assim. Um dia o Senhor usou um pastor para falar para mim, você é severa demais com você. Fique em pé, queridos. E para a gente finalizar, esse texto de Efésios 4, 26 e 27, não demore para perdoar. Não demore. Não fique enrolando. Não fique, sabe? Um dia eu perdoo. Que eles vai perdoar, já perdoa logo, né? É claro que você tem seus sentimentos, está tudo bem. O Senhor sabe dos seus sentimentos. Mas essa atitude de querer perdoar, você precisa ter essa atitude. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar? Pode, ainda bem, né? Você pode se irar? Pode. Mas não deixe o sol se colocar sobre a sua ira. Sabe o que isso quer dizer? Anoitecer. Você pode ficar bravo só naquele dia. Quando você for dormir e acordar de novo. Isso é andar no Espírito, amém, queridos? Isso é um andar de homens e mulheres espirituais. É difícil? Mas eu não estou falando isso para ímpio. Estou falando isso para quem? Para crente. Estou falando isso para quem nasceu de novo. Tá bom? Depois, se você tiver alguma situação muito difícil, que você não tem conseguido liberar perdão, e quiser me procurar, estou à sua disposição. Tá bom? Com todos nós, né, seu Ismael? Porque quem nunca levou uma pedradinha, né, seu Ismael? Não precisa mesmo. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe como é difícil algumas coisas para nós, mas eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor nos traga a revelação dessa palavra, Senhor. Que não fique só na nossa mente, que não fique no nosso entendimento, mas que se torne uma verdade diante do Senhor. Nós não queremos ficar presos, nós não queremos ficar entregues aos verdugos, nós não queremos, Senhor. Nós queremos ter direito ao reino dos céus, como diz a sua palavra. Obrigada, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus.